Pessoal, tudo bom? Aqui é o pastor Luiz Cláudio. Infelizmente hoje não vamos fazer o nosso culto da palavra presencialmente. Todos nós estamos vivendo essa epidemia aí de coronavírus e seguindo a orientação das nossas autoridades, nós suspendemos as nossas reuniões presenciais na nossa igreja temporariamente, né? Queremos que essa crise, toda essa situação vai passar. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para darmos continuidade no estudo que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras, né? Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você que ainda não participou do nosso culto da palavra, nós fazemos uma dinâmica no culto da palavra onde, durante a ministração, caso você tenha alguma dúvida, você tem a oportunidade de tirar essa dúvida no momento, né? Pelo vídeo não vai ser possível você fazer isso, mas se você tiver alguma dúvida, depois você pode nos encaminhar por e-mail ou falar conosco pelo WhatsApp, que nós vamos estar sanando essa dúvida. Então, a gente começou a falar sobre um tema que Deus ministrou no coração do nosso pastor, que é a identidade do cristão, a identidade da igreja. E nós estamos utilizando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como o estudo, né, como objeto do estudo. Durante a semana nós temos meditado direto no livro de Atos e retirando o estudo. E aí a gente sempre faz a seguinte dinâmica: a gente primeiro dá algumas informações teológicas sobre o texto, sobre o livro, e aí depois a gente vai para uma parte prática, né? Como que o que nós vimos ali no texto se aplica na minha vida, se aplica na minha família, no meu dia a dia. A gente procura trazer uma prática, né? Uma verdade prática para as nossas vidas, né? E o livro de Atos nós escolhemos porque fala sobre a igreja primitiva, quando tudo começou, né? E eles são uma referência para nós. A gente sabe que o modelo da igreja é baseado em Cristo, né? Cristo é o modelo, é o principal, é a cabeça da igreja, mas o modo de vida, a maneira com que a igreja primitiva ela agia, se comportava, é um exemplo para nós nos dias de hoje, né? Então vamos lá, a gente falando do livro de Atos, vou só fazer um breve resumo, né? O livro de Atos ele foi escrito por um médico chamado Lucas, né? Esse médico ele estava na cidade de Roma. Ele foi um companheiro de Paulo, né? Inclusive Paulo, quando estava preso em Roma, ele diz lá em Timóteo, né? Todos me abandonaram, somente Lucas esteve comigo. Então Lucas ele era o companheiro de Paulo, companheiro de viagem, e ele escreve o livro de Atos. E uma informação interessante sobre essa escrita de Lucas é porque os demais livros do Novo Testamento, especificamente, a grande maioria deles, eram destinados para igrejas, né? As igrejas é que recebiam essas cartas, né? As paulinas e tudo mais, e lia diante do povo. E o livro de Atos ele tem uma característica interessante porque Lucas ele escreve a uma pessoa, né? A Teófilo. E aí alguns historiadores, alguns teólogos dizem que esse Teófilo era um nobre da sociedade romana, né? Era uma pessoa muito importante ali no Império Romano, e Lucas escreve esse livro para ele. E outro fato interessante, né, que Lucas ele faz semelhante a uma biografia, né, da vida de Jesus, dos apóstolos, onde ele faz pesquisas, ele entrevista pessoas que estiveram presentes durante a vida, o ministério de Jesus, que caminharam junto com Jesus, viram ele morto, ressurreto, assim como os Atos dos Apóstolos. Então, Lucas ele faz uma entrevista, ele conversa, ele faz todo um compêndio do livro de Atos baseado em testemunhas reais, né, que estiveram presentes quando tudo aconteceu. Isso é bastante interessante a gente frisar, né? Outro ponto do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né, é que assim como os outros livros, os outros evangelhos, eles foram escritos para descrever a vida de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Fala sobre a vida de Jesus, os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez. Já o livro de Atos podemos considerar como se fosse o Evangelho do Espírito Santo. Atos ele relata
a ação do Espírito Santo na igreja, a ação do Espírito Santo no meio dos discípulos, dos apóstolos, né? Então, Atos, embora o texto do livro Atos dos Apóstolos, a gente pode dizer que é o Evangelho do Espírito Santo, onde a manifestação do Espírito Santo ela é clara, né? Ela acontece ali no Pentecostes, e os discípulos fazem diversos milagres, prodígios, a pregação de Pedro, através, né, do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo. E também vemos a ação do Espírito Santo no meio da igreja, né, a igreja primitiva, onde naquela época eles caíram na graça do povo pelo modo de vida, né, pela maneira com que eles estavam vivendo. Então é interessante ver que Atos relata a ação do Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo não tivesse descido, não tivesse acontecido o Pentecostes, os apóstolos não teriam feito o que fez, a igreja não teria surgido. Então, nós entendemos que Atos ele é o livro, ele é o Evangelho do Espírito Santo. Podemos entender dessa forma, né? Aí agora a gente vai dar continuidade à nossa aula. Eu fiz aqui um breve resumo do que nós falamos nos cultos anteriores, né? Que é semelhante a uma aula. A dinâmica é de uma escola dominical. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso culto da palavra, né? Hoje eu queria falar sobre a fundação da igreja, né? Como surgiu a igreja? Que movimento é esse que surgiu há 2000 anos atrás, onde 12 homens, né, discípulos de um filho de carpinteiro, alvoroçou o mundo, né, fez milagres, prodígios, né, invadiu o Império Romano e outras regiões, e hoje se fala nesse Cristo, nesse Jesus, né, durante esse tempo todo, né, atravessou séculos, né? Então vamos lá, a igreja ela é uma promessa de Deus. Deus ele desde a queda do homem, ele vem buscando se revelar à humanidade, né? Ele vem buscando se aproximar, a reconciliação com o homem, uma vez que o homem pecou, ele se afastou de Deus, e Deus vem buscando essa reconciliação. E aí Deus se revela pelos patriarcas, se revelou por Noé, se revelou por Israel, só que Israel falhou, né, na sua missão, falhou no seu chamado. Deus escolheu esse povo para que, através dele, as outras nações viessem desejar servir o Deus de Israel, as outras nações viessem desejar é, é, conhecer o Deus de Israel. E Israel falhou, caiu na idolatria, seguiu os deuses de outros povos. E aí Deus ele manda um modelo perfeito, que é a vinda do Messias, de Cristo. Jesus é o modelo perfeito, é a revelação final de Deus aos homens, né? Todos aqueles falharam, e Jesus mostrou qual é o desejo de Deus para a humanidade, né? Através de Jesus é revelada a vontade de Deus. E aí Jesus ele revela que a igreja dele, né, a igreja que ele fundaria, ele é o fundador da igreja, ela seria o meio pelo qual Deus iria dar continuidade nessa busca pelo resgate da humanidade, dar continuidade nessa obra, né? Então a igreja ela tem por missão dar continuidade na obra de Cristo, né? De anunciar a salvação, de anunciar o evangelho, de proclamar o reino de Deus, né? E a igreja, vou dar uma olhada aqui na minha cola, no meu esboço, né? A igreja ela é uma palavra de origem grega, que significa eclésia, né? Eclésia é chamados para fora, né? Então a igreja tem a missão de ir para fora, né? De alcançar os perdidos, de alcançar as pessoas que hoje não tiveram encontro com Jesus. Então o termo igreja significa chamado para fora, né? Fomos chamados para fora. O fundador da igreja, eu já falei aqui, né? Jesus, ele é o fundador da igreja. Nós temos um relato lá que, quando Jesus está com seus discípulos, ele pergunta: o que estão dizendo aí os filhos dos homens que eu sou? E aí um discípulo diz: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos profetas, João Batista. E aí Pedro fala: não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E aí Jesus fala: bem-aventurado és, Simão Pedro, né, que não foi a carne e o sangue te revelou. E por isso não te chamará mais Pedro, mas sim Petra, né? Pedra. E sobre essa pedra, rocha, está falando dele, edificarei a minha igreja. Então existe aí uma confusão muito grande. A gente sabe que é, é, a Igreja Católica Romana interpreta esse texto de forma diferente, né? E dá legitimidade para Pedro
o papado, né? Diz que Pedro foi o primeiro papa. A gente não vai entrar aí nessa questão, mas ali Jesus já anuncia, né, que sobre essa pedra, sobre essa revelação, ele falava acerca da revelação, falava acerca de Pedro ter falado: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo, a igreja seria edificada, né? E as portas do inferno não iriam prevalecer e não vão prevalecer contra a igreja. Então, Jesus ali já anuncia a criação, o surgimento da igreja, desse movimento, que estaria edificada nele, né? A igreja está edificada em Cristo. Ele é o cabeça, ele é a pedra fundamental, a pedra principal. E aí a igreja, Jesus falando acerca da sua igreja, nós vemos lá que a igreja, como ela surgiu, né? Ela surgiu no dia de Pentecostes. Lá em Atos 2, fala acerca do Pentecoste. O que é o Pentecoste? O Pentecoste é uma promessa que Deus ele tinha feito ao seu povo, né? Feito à humanidade, na verdade, lá em Joel 2:28, o profeta revela que Deus desejaria, né, desejava é, derramar o seu espírito sobre toda a carne. Na antiga aliança, nem todos os homens, né, era um grupo seleto específico que recebia a visitação do Espírito Santo. Então, Deus ele promete ali que haveria um tempo, que chegaria um tempo onde todos os homens estariam recebendo seu Espírito dentro de si. Ele habitaria dentro de si, né? Dentro de nós. Né? E aí essa promessa se cumpre lá em Atos 2, quando vem o Pentecoste, onde Jesus recomenda seus discípulos do primeiro capítulo ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? E aí se cumpre em Atos 2, quando os discípulos estão ali no cenáculo e o Espírito Santo de Deus ele é distribuído ali, ele desce e acontece o Pentecoste, né? E isso é bem interessante, é bem legal, né? Porque a gente até discutiu lá no dia, né? Quando eu falei acerca disso, a gente já deu uma breve introdução sobre a próxima aula, que o batismo no Espírito Santo, as pessoas confundem aí o batismo no Espírito Santo, e a gente entende que naquele momento, né, a evidência do batismo com o Espírito Santo, ele foi o falar em línguas, né? E aí aquela evidência foi evidente ali de que eles estavam cheios do Espírito Santo e a manifestação foi no falar em línguas. Mas o falar em línguas é uma das evidências da ação do Espírito Santo em nós, né? A gente vê aí que lá em Gálatas é mais sucinto, né? Em Gálatas é falar de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, quando ele age em nós através do seu fruto, né? Amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, alegria, fé, gozo. Então, o fruto do Espírito, ele é uma ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós vamos agir conforme a nossa carne. Então, a igreja, ela é direcionada, ela é mentoreada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, ele funda a sua igreja, né, no dia do Pentecoste, onde o Espírito Santo é que será o mentor, que vai estar direcionando a igreja, né? E aí a gente ouve muitas pessoas dizerem, né? Ah, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não, a igreja, ela é um coletivo, né? Eu aqui, sozinho, eu sou um membro do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Mas, para ser igreja, é necessário que haja o ajuntamento, o grupo, pessoas, né? Que aí nós formamos o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. A igreja, ela é o coletivo. A igreja é nós, é plural, não sou eu. Eu sou membro do corpo de Cristo e preciso estar em comunhão, que aí sim fazemos parte da igreja, né? Então, aí nós vemos que Jesus, ele é o fundador da igreja, e a igreja ela é fundada no dia do Pentecostes, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, né? Aí a gente vai falar sobre a questão da igreja. A igreja, ela, hoje, né, o que é a igreja no sentido de organismo vivo, né? A igreja ela é um organismo vivo, ela tem uma dinâmica. E aí eu posso dizer para vocês que existem duas igrejas. Como assim, pastor? Duas igrejas? Tem mais, tem igreja batista universal, tem igreja metodista, tem assembleia. Não, não, vamos lá. Existem duas igrejas que a gente fala no sentido aquela que vai morar no céu, né?
A igreja que vai morar no céu, ela é hoje duas e será uma. Como assim? Hoje temos a igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível ela é composta daqueles irmãos que hoje estão em Cristo, aqueles que um dia estiveram conosco, servos de Deus, morreram salvos e hoje estão em Cristo Jesus. Eles também fazem parte da igreja. E tem a igreja visível, essa sim, ela é a igreja composta de pessoas como nós, né? E essa igreja, ela está distribuída aí pelo globo, pela terra, né? Hoje nós temos vários irmãos, né? Parte da igreja, parte do corpo de Cristo, que se reúne nas denominações, na Batista, na Assembleia, na Metodista, na Presbiteriana, entre outros. Então, a igreja visível e a igreja invisível, né? É uma igreja só, né? É uma única igreja. Só que uns hoje já estão salvos, fazem parte da igreja, mas estão salvos, estão aguardando aquele grande dia onde Jesus vai estar arrebatando os que hoje já morreram, né? E os que estão vivos serão arrebatados e toda a sua igreja, a noiva de Cristo, vai encontrar com ele nos ares, né? E aí vamos falar um pouquinho também sobre a questão da igreja, a instituição, né? Algumas pessoas falam assim, que a igreja, hoje Deus não habita mais em templos, né? Que hoje eu não preciso congregar. Nós temos aí uma série de questões dos desigrejados. O que é isso, queridos? Vamos lá. A igreja visível, né? Ela se reúne em locais, ora em galpões, ora em salas, né? Tem lá os prédios, os templos, e a igreja visível, ela precisa de um espaço para poder se reunir. Deus ele não habita ali naquele espaço, né? Deus ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então, quando os membros do corpo de Cristo se reúnem no local como igreja, né, é necessário que haja esse espaço. Por quê? Porque hoje nós estamos debaixo de uma nação onde existe uma legislação e ali existe movimentação de dinheiro, né? Ali também existem despesas, existem contas para pagar, existem dívidas, né? Questões, valores que são acontece ali de ofertório, de dízimos e tudo mais. Então essa igreja jurídica, essa instituição, ela existe porque até mesmo para prestar contas ao governo federal. Então as denominações são necessárias por isso, para que haja uma organização, né? A Bíblia ela fala que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então a igreja ela institucional, né, uma igreja denominacional, por cada denominação, ele existe só por questão de organização, por questão de ordem, né? Tem que ter alguém ali que responda, normalmente ao pastor, tem que uma pessoa ali que responda por aquele prédio, que responda pela manutenção, que tem um administrador. Então as denominações elas existem somente para isso, para que parte da igreja venha se reunir e cumprir o propósito de Deus, né, como igreja aqui na Terra. Então a gente fala da igreja institucional, ela existe para isso, né? Para que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, aquela que vai morar no céu, os membros do corpo de Cristo ali se reúnem, né? E ali nós somos ministrados, ali nós somos aperfeiçoados, ali nós somos abençoados, né? E depois vamos para fora, que a missão da igreja é sair para fora, né? Chamados para fora, né? E a partir daí a gente entra, é como hospital, você entra ali, é tratado, é curado, e depois você vai lá buscar mais gente que precisa ser tratada, curada, precisa receber a Cristo. Então é mais ou menos essa dinâmica, né? Você entra para adorar e sai para servir, né? A missão é basicamente essa. Você entra para adorar e sai para servir. Uma outra característica da igreja também, que é muito interessante, é que a igreja ela tem uma missão, né? A gente não pode esquecer disso, né? A missão da igreja, qual é a missão da igreja, né? Lá nos Evangelhos fala que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a igreja ela existe para fazer a obra de Cristo, para anunciar o Evangelho de Cristo. Então é a igreja hoje o agente de Deus que vai desfazer as obras do diabo. A igreja hoje é o agente de Deus que vai proclamar salvação. E um fato muito interessante que no livro de Atos,
nós vemos lá que Pedro, ele anuncia, né, o Evangelho, e o Evangelho, a palavra ministrada naquele discurso de Pedro, foi o arrependimento. E aí, abrindo um outro parênteses, né, Jesus ele disse que não houve maior profeta do que João Batista. E aí, você analisando a vida de João Batista não tem relatos de que ele tenha feito milagre, não tem relatos de que ele tenha ressuscitado mortos, não tem relatos a respeito dele de coisas grandes, de prodígio, mas diz que João Batista era aquele que levava pecadores ao arrependimento, assim como o discurso de Pedro, né, que 3.000 almas se convertem após a pregação de Pedro. O que eu quero dizer com isso? Que a missão da igreja, né, a igreja ela tem que transmitir uma mensagem aonde os pecadores são levados, são compungidos a se arrepender dos seus pecados. A missão da igreja hoje é anunciar o evangelho a toda criatura e trazer de volta o homem à comunhão com Deus. Para isso é necessário que eles se arrependam dos seus pecados, para isso é necessário que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo de Deus do seu pecado, né, da justiça e do juízo. O que é isso? A gente precisa entender que todos, né, Romanos 3,23 diz que a humanidade toda, todos pecaram e, como sentença, o quê? Destituídos da glória de Deus. Né? Então, todos nós estamos na condição de pecadores. Esse é o convencimento de pecado. Eu sou pecador. O que é a justiça? A justiça de Deus, ela foi a obra feita por Jesus na cruz, onde, através do seu sangue, através do seu sacrifício, os meus pecados eles foram perdoados. Então, em Jesus, os meus pecados foram perdoados. Então, essa é a justiça de Deus, o perdão dos meus pecados por intermédio de Cristo Jesus. E o juízo é que, se eu não me arrepender, a condenação, né, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus, ou seja, a sentença ela vai ser aplicada, uns para salvação, né, para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Então, a missão da igreja é proclamar o evangelho, é proclamar essa mensagem. E aí vou abrir um parênteses, né, como eu falei, que no nosso culto da palavra, a gente abre para que alguns irmãos façam perguntas. E dentro dessas perguntas, eu tinha levantado uma questão que era o seguinte: a igreja primitiva, ela tinha um modo de vida onde não havia necessitados, onde não havia pessoas passando por dificuldades, onde todos tinham em comum e viviam em comunhão. E isso fez com que eles caíssem na graça do povo e, pelo modo de vida deles, as almas eram acrescentadas, né? As pessoas desejaram fazer parte desse movimento por causa do modo de vida deles. E aí a gente, né, conjecturando, refletindo, né, a gente estava pensando, hoje nosso país, o Brasil, nós somos uma nação que é considerada a maior nação, né, que tem o número maior de evangélicos, onde hoje são cerca, se eu posso estar enganado, mas em torno de 42 milhões de evangélicos. E a despeito dessa quantidade toda de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, que dizem, né, que afirmam que são filhos de Deus, a gente ainda vê o nosso país vivendo uma situação muito crítica, muito caótica, no sentido de que ainda temos números altíssimos de homicídios, ainda temos números altíssimos de agressão contra crianças, contra as mulheres, contra idosos, ainda temos uma desigualdade social enorme, vemos pessoas na rua, ou seja, nós temos o caos instaurado, né, devido ao pecado, mas a igreja que hoje está, a igreja brasileira, parece que não está fazendo o seu papel, parece que é um sal que está dentro do saleiro, que não salga. Diferente do que aconteceu lá em Atos. Né? Em Atos, nós vimos que a igreja ela caía na graça do povo, vendia suas propriedades, as pessoas davam assistência, não só um assistencialismo no sentido de comida, de abrigo, não somente isso, né? Da palavra de Deus, porque a missão da igreja naquele momento, as almas estavam se convertendo, ou seja, os pecadores estavam se arrependendo. E, mediante isso, eles precisavam de suporte, precisavam de comida, precisavam de se vestir, precisavam de ter um lugar onde ficar. E a igreja, ela era completa nesse sentido, né?
E o que aconteceu? Por que que a nós, né, e aí deixa essa reflexão, por que que nós, como cristãos hoje, um grupo muito grande, né, 42 milhões, acredito que essa quantidade de pessoas é maior do que a população da Argentina, por exemplo, uma nação, né, 42 milhões de cristãos, e ainda assim a gente não consegue provocar, né, reduzir esse caos que hoje existe na nossa nação. Por que que isso não acontece, né? E aí a gente tem que refletir nisso, porque nós fomos chamados para salgar, né? Então a igreja ela hoje existe, a igreja ela foi fundada para que o reino de Deus fosse manifesto, né? Para que a glória de Deus fosse manifesta através de nós. Mas não parece que é isso que está acontecendo, né? A cada dia aí tem um número alarmante de igrejas novas que surgem, e várias pessoas se dizendo cristão, mas as coisas não mudam, né? Então a gente vale a pena refletir aí que, como igreja, será que nós estamos engajados mesmo na nossa missão? Será que a gente está engajado mesmo na nossa visão? Por quê? Porque hoje a gente vê aí muitas pessoas querendo Deus somente pelo que ele pode dar. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus ele quer que nós tenhamos uma vida abundante, que Deus quer que nós prosperamos, de que Deus quer que nós tenhamos coisas boas. A Bíblia fala que Ele é Pai, né? Que uma das bênçãos que nós recebemos mediante a nossa conversão é que nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus deseja coisas boas para a gente. Ele quer coisas boas para a gente e tem coisas boas para a gente. Falo sim no âmbito financeiro, no âmbito familiar, ele tem prosperidade sim. Mas muitas das vezes nós esquecemos de buscar Ele, que é a primazia, Deus em primeiro lugar, o reino de Deus dele em primeiro lugar. Tudo dele tem que ser em primeiro lugar. Ele é o centro de todas as coisas, ele é a causa de todas as coisas, ele é a razão de todas as coisas, ele é o motivo de todas as coisas. Mas por algum momento nós deixamos de entender isso e estamos colocando como se ele fosse consequência. Ou seja, às vezes estamos anunciando uma palavra que ao invés de arrepender-vos porque é chegado o reino do céu, nós estamos dizendo assim, olha, você está desempregado, vem para Jesus que ele vai te dar um emprego. Você está solteiro, vem para Jesus que você vai casar. Você está morando de aluguel, vem para Jesus que você vai ter casa própria. Como eu falei, eu creio que Deus ele tem tudo isso para gente. Ele fez isso na minha vida, eu tenho experimentado coisas maravilhosas de Deus na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Mas Deus, ele quer ser primazia, ele deseja ser primazia na sua vida. E aí é impossível uma pessoa que está em Deus, que está caminhando com Deus, que está em comunhão com Deus, não experimentar as suas bênçãos, não vivenciar as suas bênçãos. Então, é uma observação aí que nós, como igreja, não podemos perder a visão que Deus nos deu, não podemos perder a missão que Ele nos entregou e entender que a nossa vida ela não se resume aqui, né? Que um dia nós vamos estar com Cristo na glória, que nós aqui nós somos peregrinos, né? Nossa estadia aqui é passageira, né? Então a gente às vezes se apega a muitas coisas materiais, apega-se muito à nossa vida, né? Deixa eu criar meu filho primeiro antes de Jesus voltar, deixa eu casar primeiro antes de Jesus voltar. Não, a gente tem que estar ciente de que no abrir e piscar de olhos, Jesus pode voltar e buscar a sua igreja. Então, a igreja ela foi fundada, né? Ela existe hoje para isso. É a agência de Deus aqui na Terra para a salvação dos pecadores, né? É a embaixada de Deus aqui na Terra, ou seja, é parte do reino de Deus aqui na Terra. É muito interessante, eu gosto até de fazer essa analogia, né? O que é embaixada? Quando a gente vai a um país onde precisa-se de um visto para você entrar, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que né, muitas pessoas buscam ir visitar os Estados Unidos, a gente tem que ir na embaixada dos Estados Unidos, e lá na embaixada dos Estados Unidos, um cidadão americano, né, um embaixador, um representante do governo americano, é que autoriza você entrar ou não nos Estados Unidos. Né? E aí você vê que aquele cidadão que está ali, ele não responde às leis brasileiras. Aquela região ali, aquele espaço ali, é um território americano. Mesmo estando aqui no centro da cidade, né, no Rio de Janeiro, no centro da cidade, ali é um território americano. Ali o Estado brasileiro não atua. Então, a igreja é a mesma coisa. A igreja ela é
uma agência de Deus aqui na Terra. É como se fosse a embaixada de Deus aqui na Terra, onde a língua que se fala é a língua dos céus, onde os valores que se aplicam são os valores do reino, onde tudo ali que acontece é conforme o reino de Deus, né? Então, a igreja ela é a embaixada de Deus, é a agência de Deus aqui na Terra, onde vai trazer a salvação dos pecadores. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje, né? A gente, durante o curso, como eu falei, a gente consegue trabalhar melhor os temas. Eu estou gravando esse áudio aqui, esse vídeo, para que a gente não viesse perder, né, a nossa dinâmica do estudo da palavra. Mas eu queria que você, né, como igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, se conscientizasse da sua missão, né? Se conscientizasse do seu chamado. Né? Você foi chamado para salgar, você foi chamado para fazer a diferença. É através da sua vida que Deus ele quer se revelar à humanidade. Amém? Eu vou fazer aqui uma oração encerrando aí esse vídeo. Né? Peço que você compartilhe e como eu falei, se tiver alguma dúvida aí do que foi dito, pode me procurar, manda uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, né? Vou estar passando aí meus contatos. Amém? Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer porque o Senhor é bom. Pai, porque o Senhor, é, antes de nós te escolher, o Senhor nos escolheu primeiro para que viesse fazer parte da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que a obra que o Senhor tem em nós, através de nós, que o Senhor venha cumprir e que o inferno venha recuar, assim como diz na tua palavra, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar tomando a nossa nação nas tuas mãos, Deus, e nos livrando aí dessa enfermidade que tem causado tanta dor, tanta tristeza a famílias, a Deus, em nome de Jesus, toma cada um de nós nas tuas mãos, toma cada brasileiro, cada família. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando para os médicos, cientistas, para que possa estar, o quanto antes, ó Pai, descobrindo uma vacina, um antídoto contra essa enfermidade. Deus, em nome de Jesus, e que nós, como igreja, possamos nos posicionar como uma embaixada sua aqui na terra e proclamar o seu evangelho, a salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Peço a tua bênção sobre cada um de nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre o nosso lar. Que a tua bênção repouse sobre a nossa vida, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.